Quem nunca terminou de fazer uma telacê e quando foi conferir a medida ela não batia com o corte do tecido que atira a primeira pedra? Pois é super comum que quando a gente vai cortar o tecido, termina de fazer uma telacê, a medida final não é a mesma da medida inicial. O que aconteceu? Para onde foram esses centímetros? Pois é, eu já passei por isso, já aconteceu comigo várias vezes. E por isso mesmo é que eu decidi fazer esse vídeo trazendo 3 dicas para que nunca mais você erre numa telacê e para que você não perca esses preciosos centímetros do corte do tecido. Vamos lá aprender? Oi, eu sou a Monique Bueno, a artesã por trás da Moboa Criativa. Se você chegou nesse vídeo, você já sabe o que é uma telacê. Essa técnica que a gente usa tanto na costura criativa para estruturar os tecidos. A gente coloca uma manta e o tecido, aplicando um calor para fixar essa manta no tecido e depois faz várias costuras, deixando esse aspecto acolchoado que a gente gosta tanto nas peças. Mas então, o que é mais importante para você garantir que o seu matelacê fique bem feito e que as medidas que você pensou para o seu projeto batam perfeitamente? São 3 os pilares do matelacê perfeito: a fixação da manta no tecido, a marcação desse tecido para fazer o matelacê e a costura. Então eu vou te dar algumas dicas dentro de cada um desses pontos para que você consiga fazer o seu matelacê perfeito. Então, o primeiro ponto, que é a fixação do tecido na manta. A primeira coisa que a gente tem que pensar em fixação de manta é a qualidade da manta. Vai por mim, não vale a pena economizar nesse quesito. Eu sei que a manta é um material relativamente caro dentro de um ateliê, é um investimento relativamente alto, mas é importante que você preze por uma manta de boa qualidade. Se essa manta não for de boa qualidade, a cola dela não vai ser das melhores, ela não vai fixar. Por mais que você aplique calor, por mais que você conserve direitinho, com o tempo ela vai perder essa cola e ela não vai fazer o efeito que você gostaria. Então, compre aí uma manta de uma boa qualidade, de uma boa marca. Também é muito importante que você conserve bem a sua manta. Como vocês sabem, elas vêm com colas que são aplicadas com o calor, elas são ativadas com o calor do ferro. Então é bem importante que a sua manta esteja armazenada num lugar sem calor, afastada do sol, bem dobrada. Não vai deixar a manta lá toda amassada, num lugar que ela está pegando um monte de calor e um monte de umidade. Guarda direitinho, dobra direitinho no armário aí, na sombra, sem calor e sem umidade. Bom, então você comprou uma manta de boa qualidade, conservou do jeito direitinho. Agora o que a gente precisa fazer é ativar a cola dessa manta com calor para poder fixar no tecido. E aqui não tem mistério, é muito calor. Você precisa colocar o seu ferro na potência máxima. O meu é daqueles mais antiguinhos, então ele até tem a opção algodão, eu coloco nessa opção para poder fazer a fixação da manta. Mas aqui é bem importante que você proteja o seu tecido, porque vocês sabem que se a gente colocar o ferro muito quente em cima do tecido, ele vai amarelar o seu tecido. Então deixa aí um outro tecidinho, acessório, para isso mesmo. Eu sempre tenho um algodão cru aqui no meu ateliê. Eu coloco esse algodão cru, que ele é um pouquinho mais grosso, né, do que o tricoline comum. Coloco ele em cima do tricoline que eu vou fazer uma telacê e aí eu coloco o ferro super quente sem dó, porque eu sei que ele vai proteger e não vai deixar amarelar. Deixa lá o ferro para ele ativar bem a cola da sua manta. Só observe para que você não aperte a manta. Se você colocar o ferro em cima e pressionar, ela vai afinar. Talvez já tenha acontecido isso com alguém aqui. E aí você comprou lá uma manta R2 de gramatura 100 e quando você terminou de passar o ferro lá fazendo força, ficou uma folhinha de manta. Você perdeu aquela estrutura fofa que a gente quer numa telacê, aquele aspecto acolchoado. Então você vai colocar sim muito calor, mas você não vai botar peso. Então não faça força lá no ferro, é realmente só para ativar essa cola com o calor. Uma recomendação que eu te dou é sempre cortar a manta um pouquinho maior do que o tecido que você quer fazer uma telacê, para que você não fique com essa limitação ali de espaço. Então você nem precisa cortar a sua manta muito certinha, tirar aquela medida perfeita. Corta o seu tecido na medida perfeita que você quer e aí você corta livre mesmo a manta, deixando sobrar um pouquinho de cada lado, que isso vai facilitar bastante na hora que você for costurar. E uma última coisinha que eu queria falar sobre a fixação é, depois que você passou a manta no ferro, que ela está fixada no tecido, já vai costurar. Não vai lá colocar a manta e fazer uma telacê no dia seguinte, porque ela vai descolando com o tempo.
Bom, então superamos essa fase da fixação, né? A nossa primeira dica, que tem várias dicas dentro dela, porque realmente a fixação da manta no tecido é uma etapa muito importante para uma telacê dar certo. Agora, a segunda etapa é sobre a marcação do tecido. Olha, parece que essa é muito simples. É só marcar, fazer os risquinhos e pronto, acabou. Mas, se você não tomar certos cuidados, não vai adiantar nada você ter feito a fixação toda certinha, se na hora de marcar você ficar lá com uma canetinha fantasma, né, uma canetinha de marcar tecido, que já tá com a tinta meio fraca, passando essa caneta para trás, para frente, porque claro que você vai descolar o tecido da manta. Então aqui é importante que o seu risco seja feito com uma caneta. Se você escolher fazer com a caneta fantasma, né, aquela canetinha que sai com o ferro, que ela seja uma caneta que está com a tinta boa, uma caneta nova, para que você passe uma vez só, com delicadeza, e ela faça a marcação. Uma outra alternativa é você usar o giz panda. O giz panda tem outros nomes também, mas o importante é que ele seja um giz de parafina, que é um tipo de giz para marcação de tecido que também sai com ferro. Eu até prefiro essa opção do giz panda do que o da caneta, porque o giz panda ele é mais sensível, você precisa fazer menos força para ele marcar o tecido. Ele é um pouquinho mais chato de sair no ferro, mas também sai com uma temperatura um pouquinho mais alta. E ele tem essa vantagem de você não marcar tanto o tecido na hora de riscar. E pro caso da manta é melhor, porque ela não descola tanto. A única desvantagem do giz panda é que ele é da cor branca. Então, se o seu tecido for branco ou muito claro, não vai aparecer. E aí não tem jeito, você vai ter que usar a caneta fantasma mesmo. E a melhor de todas as alternativas, se for possível, é usar a própria estampa do seu tecido. Caso você esteja fazendo uma telacê num tecido que é xadrez, listrado, chevron, qualquer tipo de tecido que você já consegue acompanhar a marca do tecido, o ideal é que você nem faça riscos. Faz o seu matelacê seguindo a própria orientação do tecido, porque o resultado vai ficar muito bonito e porque você não vai precisar riscar e não corre risco de descolar a sua manta. No meu caso, eu escolhi essa estampa aqui, que é uma estampa de picolézinhos em várias direções. E para essa estampa não tem muito como eu seguir um padrão da própria estampa, né? Eu vou ter que fazer o desenho em cima. Mas como eu tenho um azul aqui um pouquinho mais forte, eu vou conseguir usar o giz panda, que como eu disse, eu acho a melhor opção. Só para vocês confirmarem aí as medidas, para ver se realmente deu certo o que eu programei para o final. Aqui ela tem 42 centímetros de comprimento por 31 de largura, que é a medida para fazer uma necessaire box. Eu até tenho o passo a passo dela aqui no canal. É a necessaire bicolor, só que aqui eu vou fazer em tecido e uma estampa só. Vou fazer aqui o matelacê, o meu preferido de todos, que é o matelacê alternando entre quadradinhos maiores e quadradinhos menores. Você poderia fazer aqui com 45 graus, né, tirar aquela medida com 45, mas eu costumo fazer a medida de fora a fora do meu tecido. É o jeito que eu gosto mais, eu acho mais prático e gosto que ele fica bonito. Ele não vai ficar um quadradinho, ele vai ficar um losango mais esticadinho. Mas eu adoro esse resultado. Então eu vou colocar aqui a minha régua em uma das pontas e em outra das pontas e vou riscar. Então, a dica aqui é, seja delicado, seja delicada na hora de riscar o seu tecido. Olha, tá vendo que eu não estou fazendo força? Ele fez o risco muito delicadamente, a gente só precisa enxergar mesmo para a hora de costurar. Se eu forçar isso daqui, ele vai acabar tirando a manta do lugar. Então, eu fiz bem devagarzinho. E agora, a partir dessa medida aqui, eu vou fazer uma medida de 1 centímetro. Então, eu vou colocar aqui no mesmo lugar que eu risquei, com 1 centímetro de distância, e vou fazer o próximo risco. Então, também, ó, bem delicado. E agora, o meu próximo risco eu vou fazer com 4 centímetros. E aí eu vou alternando. Uma hora eu faço o risco de 1 centímetro e uma hora eu faço o risco de 4 centímetros. Esse é o estilo desse matelacê, que ele vai ficar todo assim, com riscos menores e riscos maiores. Então, eu vou alternar 1 centímetro e 4 centímetros. Depois que eu terminar de fazer isso aqui dos dois lados, eu vou virar ao contrário e vou alinhar de novo a ponta de cima com a ponta de baixo e vou fazer o mesmo padrão, alternando entre 1 e 4 centímetros. Eu vou usar a linha trilobal, que é essa linha aqui. Ela é uma linha de poliéster, assim como a linha tradicional de costura, mas ela é feita por 3 fios. Se você abrir as pontinhas aqui, você vai enxergar que são 3 fios enrolados. Por que eu gosto de usar essa linha para fazer o matelacê? Porque ela tem um brilho diferente.
Conseguem ver? Ela tem um aspecto mais bonito. Então eu gosto de fazer uma tela C com essa linha sempre que eu tenho aqui na cor disponível, porque ela deixa o resultado mais bonito do trabalho. Na bobina eu coloco a de poliéster comum, porque eu estou fazendo uma tela C só de um dos lados, né? Do outro lado eu só tenho manta, então eu vou usar a linha comum de costura. Caso eu fosse fazer uma tela C sanduíche, com a parte de frente e de trás com o tecido, aí sim eu usaria a trilobal em cima e embaixo da máquina. Mais uma coisinha, não esquece de deixar a sua bobina bem cheia. Dá uma olhada aí antes de começar uma tela C se ela está bem cheia, porque a gente não vai poder parar a costura no meio. Se a gente estiver fazendo essa costura de fora a fora aqui e ela terminar a bobina no meio, a gente vai ter que descosturar e começar de novo. Então o ideal é a gente já verificar se a bobina está cheia para a gente não ter esse problema. Agora sim, dica número 3. Aqui a gente precisa observar a direção da costura. É isso que vai garantir que uma tela C fique na posição correta. Como a gente vai costurar sempre fazendo o mesmo movimento, né? Então a gente vai começar pelo meio para as bordas, essa é uma primeira parte, e a gente vai fazer esses movimentos paralelos. Se a gente sempre fizer o movimento, então eu começo daqui para cá, e de novo daqui para cá, e daqui para cá, e daqui para cá, o que acontece é que com o tempo, né, conforme eu for costurando, a tendência é que o tecido vá caminhando para um lado e a manta para o outro, porque a gente sempre vai estar passando ele na máquina no mesmo sentido. Então o ideal é que a gente comece do meio, mas que a gente alterne a direção. Então eu vou começar com essa primeira costura. Se eu começar ela daqui para cá, a próxima eu vou começar daqui para cá. E a próxima daqui para cá. E assim por diante. Eu vou alternando essa costura, porque aí uma hora a gente vai forçar um pouquinho o tecido para um lado e depois a gente vai forçar o contrário. Isso vai dando um equilíbrio para que ele não deslize muito nem para um lado nem para o outro. Depois que a gente fizer de um lado e do outro lado, aí sim a gente vira para fazer o contrário e segue a mesma lógica. Começa aqui do meio e vai alternando. Assim, depois assim, depois assim, depois assim. Tá? Sempre fazendo esse jogo para um lado e para o outro. Fez de um lado e depois faz do outro. Vou fazer direitinho para vocês verem como que isso acontece aqui na máquina. Então vou começar, lembrando que a gente não dá retrocesso para fazer uma tela C, porque depois a gente costura toda a bordinha, a gente passa uma costura aqui em toda a volta, e essa costura em toda a volta que vai segurar as costurinhas que a gente fez numa tela C para não precisar fazer retrocesso, porque o retrocesso fica grosseiro, né? E aqui eu estou usando um ponto número 4. Por que número 4? Ele é um ponto um pouquinho mais largo, vai ficar mais bonito uma tela C, um pouquinho mais aberto. Ó, cheguei aqui na pontinha, agora eu vou levantar o calcador, vou virar. Eu gosto de andar pela lateral mesmo para chegar na próxima costura, eu nem preciso ficar cortando. E agora eu venho, ó, no outro sentido. Então agora eu vou descer, né? Eu subi e agora eu vou descer. Então vai lá. Ó, eu vou sempre passando a mão assim, pra ter certeza que tá tudo bem esticado. Às vezes faz uns engruvinhadinhos, a gente vai ajeitando. Ó. Tô passando aqui a costura. Cheguei de novo no final. Então eu quero fazer a costura daqui pra cá. Aí agora eu preciso fazer a próxima nesse sentido, ó. Se eu subir aqui, agora eu preciso fazer esse sentido. Então eu vou virar assim o meu tecido. É o contrário, né? Normalmente a gente viraria pra cá, que a gente tem a superfície da mesa disponível, mas eu quero fazer nesse outro sentido pra uma tela C ficar cada hora para um lado. Então, ó, venho caminhando aqui pela bordinha até chegar no próximo risco que eu fiz. Cheguei aqui no risco, venho de novo com a costura. Não olha para sua agulha, tá? Olha sempre para frente, porque a gente tem que olhar para frente onde o risco tá e ir se guiando por esse risco. Ó, agora eu venho por aqui, sigo até o próximo risquinho e vou descer.
fazer todo esse lado, ó como ficou bonitinho com as costurinhas duplas. E agora eu venho pro outro lado. Então agora eu vou começar daqui e vou fazer assim, depois assim, a mesma coisa. Ó, então foi esse aqui o resultado de um lado todo colocado. Então com as costurinhas duplas, né, o intervalo maior e menor, maior e menor. Ficou assim. Feito isso, agora eu venho pro outro lado. Então agora eu vou começar pelo meio novamente, passando essa costura maior. E daqui eu ando pros dois lados. Então esse daqui é o resultado do matelassé. Olha como fica bonitinho esse padrão. Fica com essa carinha acolchoada, né? Que é o objetivo de fazer o matelassé. E o mais importante, vamos ver a medida. Vou pegar aqui minha régua, ó, colocar aqui certinho com um dos lados. E o outro lado, ó, 42 centímetros. Bem certinho. E desse lado... Então, ó, colocada bem certinho, 31 centímetros. Medida perfeita, sem perder. Vocês viram, né? Conforme a gente vai passando, é natural que descolhe um pouquinho. Mesmo a manta sendo boa e tomando todos esses cuidados, ela descola um pouco. Tanto que em alguns momentos ela fica um pouquinho assim fofa. E é normal, a gente quer isso no matelassé, inclusive, porque é esse aspecto acolchoadinho. O importante é que conforme você vai passando, você vai ajeitando com a mão. Então, conforme eu vou passando a costura nesse sentido, eu vou ajeitando pra cá, sempre fazendo ela esticar pros dois lados. Porque se a gente só passa a costura, é natural que ela vai engruvinhando. Então, olha só como ficou bem certinho aqui, ó, a parte de baixo. Não ficou um lado mais repuxado do que o outro. Os ângulos continuam de 90 graus, porque a gente conseguiu manter essa proporção. Agora eu só vou passar uma costura em toda a volta, ela já tá com várias costurinhas, né, porque eu vou passando conforme eu vou fazendo o vai e vem, mas agora eu vou passar uma em toda a volta e aí eu refilo o excesso da manta e o meu matelassé tá prontinho. Então já passei a costurinha em toda a volta, refilei os excessos e esse aqui é o resultado final do nosso matelassé, sem perder nenhum centímetro e que vai virar uma linda necessaire box. Se você gostou dessas dicas, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal, que eu tô sempre trazendo tutoriais, passo a passo e dicas de costura criativa. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!